Olá, crianças! Aqui é a tia Bianca e eu quero iniciar a aula lançando um desafio para vocês. Quero que vocês adivinhem as palavras que estão faltando na frase. Vamos tentar? O que é o que é? O lugar onde vamos passar. O contrário de mentira. O contrário de morte. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem disse essa frase? Foi Jesus. Hoje vamos aprender sobre a vida de Jesus quando ele se tornou adulto. Mas antes, vamos escutar a prece da tia Carminha. Vamos fechar os nossos olhos e pensar em Jesus, o nosso grande amigo. Agradecidos por esta oportunidade de assistir mais uma aula de evangelização e, com isso, aprendermos mais e mais os ensinamentos desse nosso grande amigo. Que a aula seja boa e proveitosa para todos, que todas as crianças sejam abençoadas e todas as famílias também. Que assim seja. Quando fez 30 anos, Jesus chamou Maria e informou que precisava sair de casa para ensinar aos homens tudo o que sabia. Maria compreendeu. Jesus deixou a carpintaria e passou a pregar os ensinamentos de Deus. Naquela época, as pessoas temiam Deus. Pensavam que se fizessem algo errado, Deus iria punir de alguma forma. Mas Jesus mostrou que a linguagem de Deus é completamente diferente dessa. Deus fala a linguagem do amor. Ele não pune, ele perdoa, porque ele nos ama infinitamente. Olha que maravilha! A missão de Jesus era plantar o reino de Deus nos corações dos homens, esse reino de infinito amor. Jesus mostrou que o caminho para sermos felizes é através do amor. Será que Jesus fez seu trabalho sozinho ou teve alguma ajuda? Ele reuniu 12 homens para ajudá-lo nessa missão. Quase todos eram pescadores, pessoas simples, mas que tinham muita vontade de aprender e de fazer o bem. Foram seus 12 apóstolos. Jesus ensinava de uma maneira especial. Vocês sabem qual era? Era por meio de parábolas, que eram histórias que revelavam grandes verdades. Quando ia contar essas histórias, Jesus sentava em lugares simples e agradáveis, e muitas pessoas se reuniam à sua volta para escutar. As lindas verdades que ele falava mudavam a vida de muitas pessoas. O imenso amor que emitia pela sua voz fazia com que as pessoas se sentissem felizes, com esperança e paz em seus corações. Jesus ensinava o amor, a paz, o perdão, a humildade, a esperança, a fé, a caridade, a vida eterna e muitos outros assuntos importantes. Por que será que ele usava as parábolas para ensinar? Porque era uma forma mais fácil das pessoas se lembrarem dos seus ensinamentos. Além das parábolas, Jesus ensinava por outro meio. Vocês sabem qual? Através do seu próprio exemplo. Ele era o primeiro a viver de acordo com o que ensinava. Desde que nasceu, ele já nos trouxe o primeiro ensinamento de Deus. Qual foi ele? O da humildade, pois nasceu em uma família simples, numa estrebaria, e o seu berço foi uma manjedoura. A paciência foi um outro ensinamento. Jesus era muito paciente com as pessoas, tratava todos muito bem, não se preocupava com a aparência ou a situação material. Ele gostava das crianças e se sentia bem com as pessoas simples. Ajudava a todos, quanto podia, mostrando como é fazer a caridade, que é o exemplo de amor ao próximo. Ele nos ensinou também o perdão, pois amou e perdoou a todos que lhe fizeram mal. Uma das formas de Jesus praticar a caridade era através das curas que realizava. Como neste tempo
havia muitas pessoas doentes com males físicos ou espirituais, quando Jesus ia falar, muitos lá chegavam ou eram levados para serem curados. Pessoas com doenças de pele, paralisia e deficientes visuais, e também quem tivesse em desequilíbrio espiritual. Ele não usava remédios. Como será que ele curava essas pessoas? Pelas altas vibrações de amor que sentia por todos. Ele aplicava uma espécie de passe e transmitia tanto amor aos doentes que eles eram curados. Jesus tinha uma vida simples, não buscou riquezas, fama ou poder, pois o que ele queria era apenas transformar os corações das pessoas para melhor. Assim, ele foi se tornando conhecido e amado em todos os lugares onde passava. As pessoas se sentiam bem perto dele, ficavam com vontade de melhorar e seguir os seus ensinamentos. As pessoas gostavam tanto dele que começaram a tratá-lo como um rei. Mas mesmo fazendo bem, a missão de Jesus não foi bem compreendida por todos naquela época. Muitos não entendiam que o reino ao qual Jesus se referia não era deste mundo. Os governantes daquela região, que não entenderam a missão de Jesus, pensaram que ele queria mandar em todos e se tornar um rei de verdade. Então decidiram que Jesus deveria morrer. Mas, após a morte do seu corpo físico, Jesus apareceu em espírito para os seus apóstolos e alguns amigos, ficando junto deles por alguns dias. Comprovou assim que o espírito não morre e que a vida continua em espírito após a morte do corpo material. Mas e hoje? O que Jesus é para nós? Se ele nasceu para nos ensinar, o que ele é nosso? É o nosso grande e inesquecível mestre. Ele conhece muitas coisas, sabe mais do que nós. Por isso, ele é chamado de mestre. Um mestre é um professor que nos ensina muitas coisas importantes. Também, ele é filho de Deus, como todos nós. Então, ele é o nosso irmão, só que bem mais velho e experiente. Por isso que ele veio nos ajudar e guiar. Mesmo não podendo ver Jesus como as pessoas que viveram com ele naquele tempo, ainda podemos contar com a ajuda dele. Podemos lembrar dos seus ensinamentos e pedir ajuda através da prece sempre que precisarmos, porque Jesus permanece em nossos corações. Por tudo isso, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o caminho porque ele trouxe os ensinamentos que nos levam para o caminho do bem. É a verdade porque tudo o que ele falou e viveu foi verdadeiro. E é a vida porque ele nos mostrou que a verdadeira vida é a vida espiritual. Vamos fazer a prece com a tia Leda. Então agora vamos fazer a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos e dizer assim: Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, agradecemos por mais esta aula em que podemos aprender tantas coisas boas. Pedimos por aquelas pessoas que passam por dificuldades e pedimos que tenhamos uma boa semana com muita paz, muita alegria e muita fé, junto com nossa família. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos relembrar o que vimos? Respondam em voz alta essas perguntas sobre a aula. Por que Jesus despediu de Maria? Quantos apóstolos Jesus reuniu? Quais as formas que Jesus ensinava? Quais os ensinamentos que Jesus veio nos trazer? Um exemplo de caridade que Jesus exercia. Pause o vídeo e dê o play só depois de responder.